É só vocês tentarem lembrar mentalmente qual é o diagnóstico de cada um. Começar por um dos mais polêmicos, que é o pulmão. Rapidinho. Vou tentar partir do mais simples para o mais complicado. Isso aqui, o pulmão, você consegue reconhecer porque ele tem uma consistência um pouco mole, porque ele tem o parênquima misturado com ar. Quando você aperta ele, em geral, você vê umas bolinhas se formando. Delicadamente, por favor. Você vê umas bolinhas se formando com essa expulsão do ar dentro do parênquima. Tranquilo. Esse processo patológico básico aqui é o quê? Antracose. É, o acúmulo. O acúmulo de carbono no pulmão, pela respiração de gás poluído, vai gerar antracose. Aqui, não dá pra ver na pleura, mas aqui a gente vê nos alvéolos que tá tudo pintadinho de preto. É basicamente isso. Todo pulmão vai ter antracose aqui, porque nós vivemos numa cidade poluída. Então, nessa peça, como só tem antracose, o diagnóstico principal é antracose. Nas outras peças, apesar da antracose, o processo patológico básico vai ser outro, porque tem coisas mais importantes nos pulmões. Então o diagnóstico dessa peça eu falo antracose. Isso. E o processo patológico é pigmento acumulação. Pode ser os dois. Acúmulo de pigmento. Não é mesmo? Aqui a gente tem outro pulmão que ele tem uma alteração característica. Que alguém sabe o que é? Essa área aqui? Hepatização pulmonar, não é? Exatamente. O que a hepatização representa? Enrijecimento, por quê? Então, é por uma inflamação aguda. O que acontece? O pulmão normalmente ele vai ter parênquima e ar misturados. Na inflamação aguda, você tem exudação de plasma e de proteínas para os espaços alveolares. Então, antes um lugar que era preenchido por ar, vai ser preenchido por células. Por isso, o pulmão vai se tornar mais celularizado, e sendo mais celularizado, ele vai ficar mais maciço. Por isso que é chamado de hepatização, porque ele vai se tornar um órgão com uma maciez semelhante à do fígado. Além desse enrijecimento do pulmão, a gente pode observar que ele perdeu essa tonalidade acinzentada e se tornou mais amarelado. Isso é devido justamente a exudato inflamatório. Pode ser pus ou não. Isso é uma coisa que só dá pra dizer com certeza na micro, mas como a maioria das pneumonias são bacterianas, é provável que tenha. Mas o que vocês precisam saber aqui é diagnóstico e processo patológico básico, que são... Inflamação aguda E reparo. Não, qual é o diagnóstico? Inflamação aguda. Pneumonia. E o processo patológico básico da pneumonia é? Tá todo mundo conseguindo ver, gente? Tranquilo. Tá, mas então, assim, você não falou nada de hepatização. Não, então, assim, eu acho difícil que a Nathalie pergunte isso, mas se a Nathalie perguntar qual é o nome desse aspecto e tal, ela pode falar, mas o diagnóstico é pneumonia. Tranquilo também, né? Esse pulmão aqui eu peguei à toa, porque não é nada pra vocês. Pode colocar aqui, Gabriel? O que seria? Troca de símbolo. Essa área escura é necrose ou tá isso? O que é essa área escura aqui? Não, essa área escura aqui é o pulmão normal. Ah, tá. Só que como... sim, uma coisa legal de ver é que como a área inflamada ela tá mais clara, ela contrasta mais com a antracose. Então parece que tem mais antracose aqui, mas não tem. É só pelo contraste com a coloração de fundo que mudou mesmo. Aqui também sempre vale a pena falar que tem uma área de pulmão normal, que tá molinha, e área de pulmão hepatizado, que tá mais dura. Tranquilo, próxima peça. Aqui a gente tem outra forma de pneumonia. Alguém sabe dizer qual é a diferença dessa para essa? Essa aqui está mais difusa e essa aqui está mais concentrada. São os dois padrões de disseminação da pneumonia. Um é pneumonia lobar e outro é a pneumonia broncogênica. É broncopneumonia. Normalmente a pneumonia a pneumonia lobar é que dá numa pessoa normal quando ela é infectada por um pneumococo da vida. A broncopneumonia, por ter essa característica um pouco mais disseminada, ela é mais característica de pessoas que têm algum grau de imunossupressão. Mas assim, isso é mais detalhe. Basta vocês saberem que aqui, apesar de um aspecto diferente, também é pneumonia. E a gente vê que é pneumonia por quê? A gente, de novo, tem áreas de parênquima amarelado. E isso é difuso, não está concentrado com uma forma específica, não está formando bolinhas ou nódulos nem nada. Você tem uma alteração da cor difusa que vai se misturando com o parênquima normal. E aqui você tem uma alteração segmentar da cor e da consistência. Então, essas duas peças
tem como diagnóstico pneumonia e o processo patológico básico é inflamação aguda. Essa aqui. Mas Gente, essa é a curiosidade só. é só curiosidade mesmo, não importa pra vocês agora não. Se eu estiver falando muito rápido, alguém me para, tá? Agora partindo para outras formas de inflamação. Alguém sabe dizer o que essa peça representa? Ela não me representa. Tá com uma cor estranha por causa da fixação. Tuberculose miliar. Aqui não tá muito bonita. Nem um pouco bonita, mas foi a única peça que eu achei, né? Então. Não, essa aqui eu acho que esse aqui vai ser depois eu falo. A tuberculose miliar, se vocês olharem com atenção, vocês vão ver que vão ter vários nódulos que têm um relevo no pulmão. Eles não são uma coisa espalhada. A pneumonia, ela tem uma alteração plana. Aqui não, você tem uma alteração nodular. Se vocês forem observar, os nódulos eles estão assim, distribuídos de uma forma relativamente homogênea. E eles têm todos mais ou menos o mesmo tamanho. Dá pra ver? Todo mundo tá conseguindo ver, gente? Dá todo mundo pra ver? Gente, quem não estiver conseguindo ver, me fala, tá? Todo mundo conseguiu ver? Mas eu nunca falaria isso daí. Agora você falaria. Ontem tinha uma melhor, só que não era no... Era essa aqui. Era no bar. Era baixo. Não é. Daí dá pra ver melhor, mas pode ver assim que não dá pra ver direito. Porque essa aqui é... Mas se vocês olharem... Eu não consegui ver direito. Então, olha só a diferença. Aqui o pulmão tá liso e tá tudo meio acidentado por esponja antracose. Aqui não, o pulmão tá tudo com uma superfície regular e com vários nódulos de cores diferentes. Dá pra ver. Essa cor aqui, sabe? É porque a peça tá toda meio rosinha por causa da fixação. Não sei por quê. Entendi. Mas se vocês repararem, dá pra ver que tem os nódulos mais claros espalhados por todo o pulmão. Tem na sala de fora. Aqui, ó. Dá pra ver a diferença, tá vendo? Aqui o isso. Tranquilo, dá pra ver? Os pontinhos mais claros que o resto do parente. Isso é diferente da pneumonia, porque a pneumonia é uma coisa mais plana e mais difusa. Aqui você vai ter nódulos, ou seja, são alterações mais concentradas em alguns pontos e eles têm relevo. Pode mexer na peça, pode mexer na lâmina, pode fazer o que quiser, mudar o aumento. Eu vou começar daqui a pouco. Esse aqui é só antracose? Isso é só antracose. Tá, quando acabar a gente faz isso. Aqui, a gente tem... Aqui não dá pra ver, no parênquima aqui não dá pra ver muita alteração. Mas aqui perto da pleura, a gente vê... Não, o que a gente tá vendo aqui? A gente tá vendo uma caverna de tuberculose, justamente. A caverna de tuberculose, o que ela é? Ela era um granuloma que foi organizado, ou seja, se formou uma cápsula fibrótica em torno dele pelo acúmulo de fibroblastos em torno daquela região. Aqui a gente só vê a caverna, a gente só vê essa parte da fibrose que é a parede da caverna. Isso pode ser por duas razões. Ou esse granuloma cresceu tanto que ele fisturizou para um bronco e a pessoa expectorou o caso, ou durante a preparação da peça, porque o caso é mole, ao cortar a peça ele acabou sendo retirado. Mas o que importa aqui é vocês verem que tem essa caverna. E lembrar que a caverna ela sempre vai ter fibrose e vai ter uma área de destruição no meio. Vai ser um grande espaço de ar determinado por uma capa fibrosa no meio do pulmão. O importante disso é que sempre que você tem uma destruição estrutural do pulmão, você predispõe a fazer pneumonia de repetição naquele lugar, o que pode gerar mais destruição estrutural. E outra coisa importante é que essas áreas de caverna, isso é mais importante para a vida mesmo, não para a prova. Essas áreas de caverna, elas são lugares com maior predisposição à formação de bolas fúngicas de aspergilose, do aspergilos. Aí quando você fica tipo um novelo de hifa aqui mesmo, e quando você faz uma tomografia do paciente, ela fica encostada na parede. Você vira o paciente de cabeça para baixo, ela cai, porque ela não está fixa. Isso é uma forma de você ver que tem uma bola fúngica dentro do pulmão de uma pessoa. Mas isso é só curiosidade mesmo. Aqui o diagnóstico vai ser
Mas é sempre bom falar que é caverna. Caverna da tuberculose. Por quê? Qual é o processo patológico básico disso? Necrose. Com reparo. Como é que é? Qual que é? Inflamação crônica com reparo. Porque a fibrose, ela representa um processo cicatricial, que foi uma organização, como se fosse uma separação daquele tecido necrótico do pulmão saudável. Não pode falar necrose? Tem necrose, mas não é o mais importante da peça, entendeu? Porque toda inflamação vai ter necrose, toda necrose vai ter inflamação. Então você tem que ver qual é a característica mais importante daquela peça. Nesse caso, eu acho que vale a pena falar que é uma inflamação crônica granulomatosa, para diferenciar de uma inflamação crônica inespecífica. Tranquilo? Oi, Thaís. Era isso que eu ia perguntar. Ah, tá. O que você falou agora no final? Que é bom falar que é uma inflamação crônica granulomatosa. Tá bom. Porque você tem inflamação crônica inespecífica que vocês vão ver em outras peças. Isso aqui não era uma peça de vocês, mas estava junto das peças de vocês, por isso eu peguei sem querer. Mas só por curiosidade mesmo, provavelmente não vai cair na prova, isso aqui eu acho que não é uma caverna, mas eu acho que é um abscesso. Por quê? Era o adenocarcinoma? Não falaram essa peça pra gente. Eles falaram que era um adenocarcinoma. Ana deu ontem. Olha o papelzinho. Olha o papelzinho. Tem papel? Tem. Ah, tem papel. É que parece abscesso. Não tem escrito. A gente viu um abscesso parecido com esse na Patual do M6. Esse aqui tá muito estranho pra ser um adenocarcinoma, mas enfim, porque deveria ter um nódulo, não um buraco. Mas enfim, o que é importante é que o abscesso ele não tem uma cápsula fibrosa. O abscesso ele se mistura com o tecido. Por isso, o abscesso normalmente você vê toda uma destruição em volta, não vê uma coisa organizadinha. Mas tem um adenocarcinoma, ok, só não passaram pra gente. Tá. Ela queria ver, né? Aqui, essa peça aqui é o quê? Show. E por que isso aqui não é tuberculose miliar? Irregulares. Boa, isso mesmo. Se a gente for ver, tipo, além de ser irregulares, eles não estão assim difundidos de uma forma mais ou menos homogênea. Tem vários aqui, acho que dá pra ver melhor que eles estão se agrupando, eles estão coalescendo. Isso pode acontecer com a tuberculose miliar, mas a gente não costuma ver muito. Mas o mais importante mesmo é isso que vocês falaram, que os grânulos vão ser de tamanhos diferentes. Porque na tuberculose miliar, o que acontece? Tuberculose miliar é uma coisa característica de pessoas imunossuprimidas. Não tendo o sistema imune pleno, você não consegue formar a cascata de sinalização de citocinas que promove o recrutamento de macrófago e linfócitos de uma forma recíproca. Então, os granulomas eles vão se formar, mas eles vão ser muito pequenininhos e subdesenvolvidos. Por isso, vão ser todos mais ou menos parecidos. A metástase não. A metástase são vários sítios de inóculo de células cancerosas que cada uma se comporta de uma maneira. Então, algumas vão gerar focos de proliferação maiores e outros menores. Por isso que eles vão ter essa característica mais heterogênea. Pode ligar um pouco o ar? Pode, não incomoda não. A gente deixou as peças no formol, tipo, de molho 24 horas na água, mas não adiantou muita coisa. Então o processo é Thaís. Tá me incomodando. O processo é neoplasia e diagnóstico metástase. Metástase pulmonária. E o processo patológico básico é neoplasia maligna. Por quê? Uma pergunta. Rapidinho, só uma coisa. Metástase é patognomônico de malignidade. Neoplasia benigna nunca metastatiza. Neoplasia benigna pode fazer compressão, pode fazer um pouco de esfoliação, pode fazer um monte de coisa, mas não vai metastizar. Então, se tem metástase, é neoplasia maligna. Oi. É adenocarcinoma de colo, uterino, ou é carcinoma escamoso? Aquela peça. Carcinoma escamoso, eu acho. Mas eu tenho certeza. Cara, a gente nem viu aquela peça no preparo, eu acho, mas eu acho que, pelo que a Nathalie falou ontem, era carcinoma escamoso. A Nathalie falou ontem que era escamoso pra gente, não falou não. Qual é o processo patológico? Neoplasia maligna. Neoplasia maligna. Metástase pulmonar, não esqueçam de falar, a não ser que esteja escrito na peça, sempre vão falar. Uma coisa que a Nathalie falou ontem pra gente. Isso tuberculose miliar e metástase são diagnósticos diferenciais uma coisa da outra. Ou seja, você faz uma tomografia, vê vários nódulos disseminados, você pensa numa coisa ou em outra, dependendo da clínica, você vai pensar mais em uma direção. Mas para dar o diagnóstico final, você tem que fazer biópsia. Então, diagnóstico de micro. Apesar de ter coisas que falam mais em favor na morfologia, falam mais em favor de metástase ou de tuberculose miliar, não é uma coisa que você pode falar com 100% de certeza. Então, a Nathalie falou que talvez ela coloque na prova uma dessas peças e pergunte quais são os principais diagnósticos diferenciais. Aí tem que falar metástase. Tranquilo? Deu pra entender? A Nathalie falou, tipo, isso aqui, apesar de
ter características que apontam mais uma coisa ou mais para outra, o diagnóstico final é microscópico. Então, pode ser que ela pergunte o que é isso, e você tem que saber diferenciar o aspecto geral, ou pode ser que ela peça os principais diagnósticos para essa peça, que seriam metástase ou tuberculose miliar. Tranquilo? Thaís, pneumonia pode dar algum abscesso grande, assim? Pode, depende tipo, das condições. Com Cara, pois é, isso pra mim tem muita cara de abscesso, mas falaram que é mesmo assim. Como assim? Por quê? Seria o diagnóstico. É, porque depende. Porque a assim. gente só viu caverna, essas coisas em tuberculose. Mas tem alguma caverna é uma coisa de. Não, caverna é uma coisa da tuberculose. Não, pode ser sem Mas ser abscesso, tuberculose. você pode ter abscesso sim, mas o abscesso pulmonar, vocês vão ver em pneumo, na M6, tem algumas coisas que predispõem. São tipos específicos de bactéria, normalmente bactéria anaeróbia, em paciente que tem alguma predisposição a fazer broncoaspiração, são em localizações diferentes. Tem uma diferença da pneumonia não, mas não vale a pena aqui agora. O diagnóstico é metástase. Diagnóstico é metástase pulmonar. E o O processo patológico básico. Neoplasia maligna. Essa última peça que eu peguei aqui também é uma metástase, que eu acho que não foi que mostraram pra vocês, mas eu acabei pegando sem querer junto, porque tava na caixa. É pulmão? Isso é pulmão. Isso é pulmão. Tem tracose, olha. Dá pra ver os brônquios, olha. O bom pra diferenciar é que, às vezes, quando corta o fígado, ele fica com os vasos cortados parecidos com os brônquios. Mas os brônquios, eles têm uma cartilagem mais espessa, os vasos são mais um buraquinho mesmo. Os brônquios, se você olhar bem, tem a cartilagem mais clarinha em volta, são mais durinhos. Isso é uma forma pra diferenciar. Além disso, o pulmão tem tracose e o fígado não. É o processo patológico da tuberculose. Pensa louco que vai ser muito pulmão. Qual que é o processo patológico da tuberculose? Inflamação crônica. Mas ele é bizarramente igual ao pulmão, né? Deixa eu trazer os pulmões pra cá de novo, só pra não... Assim, é que tem umas coisas que são meio... Ah, é a mesma coisa da assim, caverna. Da caverna. penumbra, sabe? É. Porque toda inflamação crônica tem reparo. E se tem reparo, é muito provável que tenha tido inflamação crônica. Aí eu acho que vale mais a pena olhar o que predomina ali. Porque na inflamação, na tuberculose miliar, você não tem um reparo tão claro quando você vem tendo em caverna. Aí é o tipo de coisa que vale a pena perguntar pra Nathalie. Tipo assim, pois eu acho que a Nathalie, se falar inflamação crônica e tuberculose miliar, ela fica mais que satisfeita. A Nathalie parece que ia ser de boa, essas coisas. Tipo, o que importa é se saberem que a caverna envolve um reparo grande. Então, tá tranquilo. Vamos lá. Agora vamos para os cérebros. Esse cérebro aqui, alguém sabe dizer qual alteração que tem? Edema. Na verdade, isso aqui é um cérebro normal que eu peguei para fazer a comparação. Ah, que bom. Não, legal. O outro Então tá, vamos lá. Isso é um cérebro normal. Uma coisa que tem, como a gente está vendo o vaso aqui, então uma coisa que a gente tem que perceber é que ele tá com a leptomeninge ainda, que é a subaracnoide e a pia mater. Subaracnoide não, aracnoide e a pia mater. Mas mesmo assim, dá pra diferenciar um cérebro normal de um cérebro anormal. Por exemplo, aqui, o que a gente tem? Atrofia. Ótimo. E por que a gente tem atrofia? Os sulcos estão muito profundos e os giros estão mais encurtados. Isso, exatamente. Se a gente for olhar aqui, apesar de ter a leptomeninge, a gente consegue ver que os giros são apertadinhos um contra os outros e o sulco, você vê que tem uma parte mais funda, mas você não consegue ver uma cavidade mesmo. Só percebe que tem um espaço que está sendo preenchido por ar, né? Aqui nem tanto por ar porque está tudo junto, mas aqui você percebe que tem um buraco mesmo entre os giros. Isso aqui tem 1 milhão de coisas que pode causar, mas o que importa aqui é que o processo patológico básico e o diagnóstico são a mesma coisa. Atrofia. Tem 1 milhão de coisas que causam atrofia, pode ser Alzheimer, pode ser só pela idade, uso de drogas, isso depende muito, mas não vamos entrar nesse mérito. Então, essa aqui é tranquila, né? Isso, os giros estão mais finos e os sucos, ó, bem mais profundos. E a gente tem o oposto dessa peça, mais fácil de que é o ver quê? Eles colocam os dois hemisférios. Assim, é bem tranquilo. Mas outra coisa que dá pra ver aqui... Exatamente, dá pra ver congestão. Mas aqui, não dá pra ver tão bem assim, mas tem um pouco de edema também. Por quê? Isso aqui, se tem meningite, tá inflamado, certo? Apesar da inflamação estar na meninge, isso aqui, se não me engano, era uma meningoencefalite. Então você vê que os sulcos estão um pouco maiores aqui, dá pra ver aqui? Essa área aqui tá boa pra ver, pra comparar. Os sulcos estão maiores. Os sucos não, desculpa, os giros estão maiores. Os giros estão maiores e os sulcos não estão nem aparecendo. Não dá pra ver direito os sulcos.
mas também tem os vasos aqui por cima, isso também dificulta pra ver. Tá, mas assim, eu só queria fazer tipo o contraponto entre o edema e a atrofia. É edema ou é mais Não, eu só queria mostrar mesmo. Agora eu vou falar da pessoa de uma forma geral. Então tá. A gente tem o edema aqui, mas o edema a gente teve que parar pra prestar atenção pra conseguir perceber. O que mais chama atenção nessa peça? Não tem Aumento nada. de tamanho. Não, isso aqui são de pessoas diferentes. Exatamente. Aqui você consegue ver o cérebro por baixo. Aqui não, parece que tá meio leitosa a meninge. Por que isso? Porque eles têm o exudato inflamatório, de novo. Todas as serosas têm que ser finas, brilhantes e transparentes. Aqui a gente tem uma serosa fina, brilhante e transparente. Parece que só tem como se fosse um plástico fininho recobrindo tudo. Aqui tem um pedaço soltando, dá pra ver aqui. Aqui não, aqui você claramente vê que tem uma coisa mais clara cobrindo o encéfalo. Por que isso? As serosas elas são compostas por camadas celulares muito finas, normalmente são só o mesotélio e a lâmina basal. Quando você tem inflamação, você tem um acúmulo de células ali, um acúmulo de células e proteínas, então aquilo vai ficar mais espessado. Ficando mais espessado, vai acabar ficando mais turvo. Então você não vai ver direito. Então, o processo patológico básico aqui vai ser inflamação. E por que não vai ser edema? Porque o edema, ele é sempre, o edema, sempre que tem inflamação, é um resultado direto dessa. A inflamação aguda, ela vai ter vasodilatação, que a gente vai ver pela congestão dos vasos, e vai ter o edema, que a gente vai ver pelo aumento dos giros. Então, a gente pode acreditar todas as alterações dessa peça a uma inflamação aguda. E isso que torna a inflamação aguda o processo patológico básico principal nessa peça. Esse tipo de raciocínio que vocês têm que ter. O que chama mais atenção aqui é a alteração da meninge. Então o diagnóstico vai ser... Meningoencefalite. Meningite, tá de bom tamanho, não precisa aprofundar não. Aqui, teoricamente, não era nem pra mostrar o edema. Você vai ver que como eu mostrei a atrofia e não achei a peça de edema, achei que valia a pena mostrar aqui. O processo patológico básico pode botar inflamação aguda resultando em edema? Não, a inflamação aguda sempre resulta em edema, então não precisa... Tem uma peça só de edema? Sem... Na minha época tinha, não sei se agora tem... Aí você vai ver a meninge transparente, mas com os giros aumentados. Exatamente. Então, justamente, como você vê a meningite toda você... Ela tinha que colocar um normal e um outro do lado pra você. Não, mas Ela não vai aqui colocar o normal, eu acho. Ué? Espero que ela não coloque o normal. Se ela colocar um normal. Não vai fazer isso. Qual que é a Pelo amor de patologia? Deus, ela não vai fazer isso. Gente, assim, menos desespero, por favor. Normalidade. Gente, mas vamos lá, então. Então, tranquilo. Meningite, todo mundo entendeu por quê e consegue reconhecer. Ótimo. Essa peça aqui, o que tem de alteração? Infarto? Que coisa que chama mais atenção na peça? Coisa preta. Essa coisa preta, que se a gente for ver, tá saindo dos vasos, então é uma hemorragia. Assim, infarto eu acho que é um pouco precipitado. O que a gente dá pra ver, tipo, é um coágulo aqui. Então teve hemorragia com certeza. É que falaram pra gente que não pode fazer. Não pode falar desse negócio preto. Você pode falar que pode ser abrir depois da morte, antes da morte. Não, eu concordo. Não, assim, sabe por quê? Não, sabe por que eu discordo um pouco? Porque tá muito bonitinho pra ser só traumático da retirada, sabe? Tipo, tá muito espalhado entre os sulcos. Então, provavelmente isso aqui foi um trauma em vida, não foi um trauma de retirada. Senão você ia ver um coágulo muito mais denso aqui. Porque, não sei se falaram naquela aula de trauma da esperança. Depois que você morre, você você não sai assim, o sangue não se distribui plenamente durante um sangramento. Ele vai sair mais coagulado. Aqui tá espalhando muito bonitinho entre os sulcos, então eu discordo mais. Mas por que seria edema? Calma. Então, mas quem sou eu pra falar alguma coisa contra eles? Mas Contra eles? Foi monitora por você? Não, monitor. Ai. Não tá aí, você pode. O monitor fala que é edema. depois eu vou ver se na secretação dela fala. Ela tava dando Não sei, cada um falou. Depois, quando sair daqui, eu passo na sala dela rapidinho e vejo. Mas pra mim, isso aqui é hemorragia. Até porque a meninge tá bem preservada por cima. Pra ter uma hemorragia assim durante o trauma, você teria que ter cortado a meninge. Mas, enfim.
Tem hemorragia, mas outra coisa que a gente vê aqui é também, de novo, o edema. De novo, dá pra ver que os giros estão aumentados, tá vendo? Todo mundo consegue ver isso? Então tem edema também. E esses são o processo patológico. Posso ver aqui? O edema. Edema é hemorragia. No caso de hemorragia e edema, de novo, o processo patológico básico vai ser o mesmo. Que é o mesmo do diagnóstico. O diagnóstico edema cerebral, hemorragia cerebral. Processo patológico básico, edema e hemorragia. Tranquilo? Todo mundo conseguiu ver que os sucos estão aumentados? Os giros estão aumentados, desculpa, gente. Pode ser hemorragia ou edema. Eu vou conferir com ela, gente. É normal. Mas aí coloca os dois. Se for uma hemorragia, vai ter que falar do edema de qualquer jeito. É, pode ser. Tipo, uma... Hemorragia e edema, hemorragia e edema cerebral. Relaxa, gente, tranquilo. Não, gente, de verdade. Micro aqui ferrou legal. São 5 questões que a gente tem que garantir. Garantir macro pra ver se consegue tirar um sério. Foi exatamente o que eu fiz. Uns 5. Garante na máquina. Não, a macro são só 5 pontos. Daí você tem que aceitar 2 de isto pra tirar Ai, 7. pode ser depois. Ah, cara, pelo menos faz sentido. Na minha época era quantas questões de macro e de micro no eu quisesse. Ah, vai ser dividido. 5 de Micro é macro. muito difícil. Cara, as coisas que eu errei de micro foram de puro nervosismo, que eu sabia. Então, Mas, meu, foi tá, tranquilo. você era monitora disso. Não, nunca fui monitora de isto, não. Nossa, eu odeio isto, não vejo forças. Mas quando você for... Ah, na sua época era... Pra mim, que deu monitoria de tudo que a gente teve até hoje. Oi? Conceitual. Por que eu não poderia falar assim, hematoma? Ou poderia? Não Cara, tá formando massa. Tipo... Não, assim, pode ser hematoma, mas normalmente o hematoma é uma coisa que tem efeito de massa. Não sei se aqui dá pra dizer isso. Por isso que, assim, eu acho que é hematoma, mas pra não se comprometer, eu falaria hemorragia, sabe? É diferente quando você tem vários pontinhos que assim, você claramente vê que são petecas, sabe? Aqui é uma coisa que fica meio incerta. Desculpa, acho que não tem muita coisa a ver, mas a hemorragia e o edema vão caminhar juntos, os processos, não? Depende da causa, porque normalmente, isso é uma coisa que vocês vão ver na M6 também, quando você tem hemorragia subaracnoide, assim, normalmente isso é causado por trauma. Se é causado por trauma, você vai ter uma inflamação ali generalizada, então você vai ter edema. E normalmente, o sangue também é irritativo para qualquer superfície. Então pode ser que gere edema, mas aí eu acho que é muito... Mas tipo, faz sentido a sua pergunta. Não acho. Por isso que eu falo, como não são coisas que eu com certeza estão ligadas, eu falaria os dois. Tá, aqui, outra coisa que a gente vê aqui. Metástase. São metástases, né? Na verdade, a metástase aqui meio que foi embora e ficou a cavidade. Realmente teve necrose aqui liquefativa. Eu acho que tem uma peça de abscesso cerebral, não tem? Cara, Tem. teve na M5 passada, na M4 passada, Que eu não tive. Que eu acho que é nunca vi um essa peça. só tem um. Mas Pois esses é. são vários, eles já falam que é metástase. Aí tem duas coisas que falam a favor de metástase. Primeiro que só tem essa peça, não tem a de abscesso aqui, então provavelmente vai ser essa. E segundo é que tem vários. Se fosse um abscesso, dificilmente teria vários abscessos cerebrais. Uma coisa que também pra vida, não é pra vocês, não vai cair na prova, pelo amor de Deus, tô falando de curiosidade, é que quando você faz uma tomografia e você vê vários focos de alteração assim no cérebro, você pensa em duas coisas: metástase ou neurocisticercose. Porque a neurocisticercose, você vai ter vários cisticercos que vão gerar focos de necrose em volta de calcificação. Então são as duas coisas que você tem que pensar. Mas isso aqui é só curiosidade, tá, gente? Aí, se vocês virem vários focos de destruição no cérebro assim, pensem em metástase para a prova. Então, o processo patológico básico é? Diagnóstico? Isso, exatamente. Vendo tudo. Então, gente, é tranquilo, tá vendo? Não precisa de desespero, fiquem calmos. Então tá, essa bandeja... Já faz isso pra cá, a bandeja assim. Por que era 7 anos? Não sei, mas eu nunca sei quais são as médias. Oi? Ela vai tirar nome. Ela vai tirar nome tudo mesmo, né? Eu sou linda e eu coisas, cara. não me atenho a isso. Não, não é isso, gente. Eu simplesmente esqueço, as pessoas me falam as coisas. Vamos lá, gente, vamos falar disso aqui agora. Esse órgão é? Coração. Isso aqui vai ser, então, o ápice do coração. Então tá. Colocando isso em posição anatômica. Assim, justamente. Por quê que eu sei que é assim? Porque o ventrículo esquerdo é maior que o ventrículo direito. Então ele vai ter que ficar para a esquerda, de preferência. O que a gente vê de alteração nessa peça? Hipertrofia. E por que a gente vê hipertrofia aqui? Por que não? Assim, como que vocês sabem que é hipertrofia? Aumento do camada muscular.
Mais de 1,5. E a hipertrofia de VD, que tem nessa peça aqui também, como que a gente vê? Tem ideia. Mais de 0,9 centímetros. Mais de 1,5 mais 0,9. Mas assim, basicamente, dificilmente eles vão dar uma peça limítrofe pra vocês. Eles vão dar uma peça bizarra aqui, que a gente dá pra ver que tem um tamanho gigantesco de parede ventrícula aqui. Se a gente comparar com esse, a gente vai ver que a parede é fininha, justamente mais ou menos um dedo. Aqui tá maior que isso. E além disso, a gente tem hipertrofia de músculo papilar também. Aqui a gente tem várias trabéculas, que na verdade está misturando, né? Músculo trabecular aqui e os músculos papilares. Mas a gente vê que eles eram muito fininhos, aqui eles já estão ficando bem mais espessos, olha aqui por dentro. Então dá pra ver que tem hipertrofia, que todos os músculos estão ficando mais calibrosos. Então, assim, pra prova é basicamente isso. Acho que isso é uma peça tranquilíssima de reconhecer, certo? Só fala, então, hipertrofia e hipertrofia. Diagnóstico e processo patológico. O diagnóstico é hipertrofia ventricular. Aqui eu colocaria só isso, porque aqui tem as duas, mas não precisa ser AT se só tem as duas. Aqui também tá maior, olha. Compara, o ventrículo direito aqui é fininho. Ai, gente, bota a hipertrofia do miocárdio. Hipertrofia ventricular tá de bom tamanho. O que importa é que vocês sabem que isso aqui é um ventrículo que tá hipertrofiado. É isso que pode colocar a hipertrofia do agora. miocárdio? Não. Coloca ventricular, é mais bonito. Até porque, tipo, o diagnóstico na clínica é hipertrofia ventricular. Então, é mais bonitinho falar ventricular. Mostra que sai mais. Até porque, gente, isso aqui claramente não é um átrio, é um ventrículo. Então, não tenham medo de falar que isso aqui é um ventrículo. O processo patológico básico é a mesma coisa que o diagnóstico. Nesse caso, normalmente, nas peças de adaptação você vai ver isso, que o processo patológico básico vai ser quase sempre igual ao diagnóstico. Então, ok. Aqui a gente tem outro coração. Deixa eu achar. Eu acho que aquilo ali é hipertrofia. Cara, eu acho que você está procurando área. Tem. Então, isso aqui de novo é um coração muito menor que aquele, porque esse aqui tá de tamanho normal. Ah, isso tá normal? Tá. Não, tem, tipo, parece ter uma hipertrofia aqui, mas tá muito localizado, tá estranho. Acho que foi porque foi um corte oblíquo, aí um lado saiu maior que o outro. Não cortaram assim, cortaram assim. Então, o que vocês veem de diferente aqui? Tem um infarto. Infarto, mais branco. Tá, mas vamos com calma. Como que vocês sabem que tem infarto? Porque vocês decoraram a peça. Porque ela tá branca e em volta dela tem um halo mais escuro. Justamente. Isso vocês têm que parar pra ver. Ela é branca, tem infarto branco. O que tem chamando a atenção na peça? Se vocês forem ver aqui, isso aqui é o miocárdio normal. Ele é meio pardo. Aqui, se vocês acompanharem aqui, vão ter umas áreas que estão esbranquiçadas, como se fossem umas estrias, tá vendo? Isso são as áreas de infarto. Em volta dessas áreas de infarto, a gente tem aqui o que chama mais atenção, essas áreas mais escurecidas, que são áreas de hiperemia. Então, o infarto, normalmente, ele tem uma área de necrose central com um halo hiperêmico hemorrágico em volta. Provavelmente falaram isso pra vocês, né? Então é importante vocês pararem na hora da prova, que vocês vão estar nervosos, vocês provavelmente vão se desesperar. Então, vocês pararem e pensar, tá, o que tem de diferente nessa peça que está chamando a minha atenção? E a partir disso, vocês pensarem que poderia causar isso. Essa de coração só tem essas duas, né? Tinha uma de pericardite antigamente, mas ela foi... Ou é hipertrofia ou é infarto. Eu vou virar, calma. Então, aqui a gente tem uma área de... Esse infarto, que é o infarto branco, mais antigo, ele vai... A gente tem uma área de miocárdio normal, que é Em volta pardo. dele vai ter um halo. E aqui a gente vai ter umas estrias mais brancas, que são áreas de infarto, envoltas por um halo mais escuro, que é um halo hiperêmico hemorrágico. Aqui, coisa preta. Aqui, a coisa branca aqui, tá vendo? Tem mais aqui no meio, mas tá estranho. Aqui, olha. Ela é branca, mais externa e a preta tá mais... Só você. Mais ou menos. Aqui sim, mas aqui não, tá vendo? Se alguém tivesse similar... Também que acompanhando esse halo. Deu pra ver? Aqui, deu pra ver aqui também, olha. Tem uns na cozinha, mas aqui aqui. Como assim, infarto pelo? Ah, infarto branco. Não, isso depende do tempo do corte. Gente, depois todo mundo Cara, pelo tamanho do infarto, eu acho que é só necrose que a pessoa parece ter morrido disso. Esse halo não é branco. E assim, na fibrose também fica muito mais branco também. Vai ficar parecido mais com aquele negócio da caverna mesmo. Você vai ver uma coisa muito mais dura que chama muito mais atenção. Não tinha nem Isso daí eu tinha... Essa aqui é estrela. Aí, essa parada escura é hiperemia. É o que? Câncer de miocárdio, aí o processo patológico básico é
É necrose de coagulação. Não, Não, necrose de coagulação. Gente, não precisa saber se é transmural ou se é subendocárdico, mas normalmente se fosse subendocárdico, a gente não ia ver esse halo perto do pericárdio, então é um infarto transmural. Não tem fibrose? Acho que ainda não, porque ainda tá Precisa falar que é meio infarto recente. branco? Se perguntarem o tipo de infarto, vocês falam que é infarto branco, porque a circulação coronariana é uma circulação tipo terminal. Então não tem como ter infarto vermelho no miocárdio. Cara, isso é uma ótima pergunta que ninguém nunca sabe responder direito, mas isso aqui tá uma peça de necrose, então pensa assim, tá na peça de necrose. Não, porque eu concordo com vocês de verdade que pra mim o infarto poderia ser um processo patológico básico. A questão é que o infarto vai gerar uma necrose de coagulação, entendeu? Então, qual que é o processo patológico? Qual que é a necrose? Vamos convencionar pro miocárdio a necrose de coagulação. E aí eu acho que infarto agudo do miocárdio só. E eles podem comentar mais alguma coisa? Pode perguntar o tipo do infarto, por exemplo. Se é vermelho ou se é branco. É branco, justamente. Por quê? Não tem circulação. Quer dizer, você pode ter circulação colateral, mas o infarto de miocárdio vai ser branco. Porque sim, daqui. Porque sim, não. Aí vem o Marcelo Caio. Deixa eu fazer uma coisa. Vamos lá, gente. Aqui. Que órgão é esse? Rim. Isso aqui é uma bexiga, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o que a gente precisa agora. Só tá aqui. Ah, isso é bexiga. Isso aqui é bexiga, mas ignora ela que não importa pra gente. O que tem de alterado nesse rim? Pequeno. Atrofiado. Não, quando de criança. De criança. Ele tem as nodulações. Mas é porque é de criança. Esbranquiçado. É, então, ele tem umas nodulações e ele tá esbranquiçado. Então, o que isso provavelmente é? Pielonefrite. Rim de criança. Inflamado. Não, isso aqui tá lobulado porque é um rim de criança. É o quê? É uma pielonefrite? É uma pielonefrite. Por quê? Mas por que não? Desculpa. Porque tá esbranquiçado. Não, tá, mas que pielonefrite? Aguda ou crônica? Não, Boa, tem que virar, você tem que ver. Lembrem sempre, se tem inflamação crônica, muito provavelmente você vai ter alteração estrutural. No pulmão vai ser um granuloma e no rim você vai ter uma destruição do sistema pielocalicial. Então aqui tá, você tem uma pielonefrite do tipo aguda. Por quê? Se a gente virar o rim para olhar o parênquima dele, a gente vai ver que a gente ainda tem o sistema pielocalicial normal, ainda tem as papilas e teoricamente a gente tem córtex e medula. Aqui não dá para ver por causa da fixação, mas ainda tem. O rim ainda tá anatomicamente bom, não tem muita alteração. Na crônica, tá aí, fica tipo Eu vou mostrar a crônica. Posso ver? Calma, então. Aqui não tem alteração nenhuma. Não, é só crônica que a gente vê, eu acho. Não, a gente só vê aguda, Só pancreatite. A gente só vê aguda, Não, a gente só vê aguda, eu falei errado, mas falou só pancreatite. Necrose e inflamação do O pessoal só coloca esteatocnecrose. Cara, vocês viram nas aulas, sério mesmo. Cara, porque todos os processos patológicos básicos têm mais 3 coisas que podem ser. Eu tô falando de acordo com as aulas. O que você quer, né? Esses nódulos aqui não são de fibrose, não? O quê? Esses nódulos aqui. Não, não são. Tipo, esse rim tá um pouco alterado mesmo, mas a gente pode falar que não tem inflamação crônica, porque teria destruição aqui do sistema. Eu não entendi. Você só reconheceu a pielonefrite aí por causa da cor? Calma, quando eu passar mais perto vai dar pra ver a diferença, gente, calma. Então, é que se a gente for ver, o rim aqui, ele tá... Assim, pra mim, realmente, o que chama mais atenção do que a nodulação é a alteração de cor. Tá vendo? Aqui tem uma área mais escura, aqui tem uma área mais clara, aqui tem outra área mais escura, aqui uma área mais escura e aqui outra área mais clara, tá vendo? Tem diferença? Todo mundo conseguiu ver essa diferença de cor? Quando eu chegar mais perto, vocês vão ver, calma. Todo mundo que tá aqui conseguiu ver a diferença de cor? Tipo, áreas claras e áreas escuras? Peraí, ela vai chegar aí. Gente, calma. Todo mundo que tá aqui conseguiu ver? Pessoas daqui. Área clara, área escura. Área clara, área escura, estão vendo? Por que tá? É a mesma lógica do cérebro. O rim também tem uma cápsula e essa cápsula, durante a inflamação aguda, ela vai ser preenchida por um exudato inflamatório. Então ela vai deixar de ser fina, lisa e brilhante para se tornar opacificada. Aqui a gente também tem os focos que parecem ser hemorrágicos, mas ignora, provavelmente foi da fixação isso.
Então, o que importa aqui é, nesse rim, por dentro ele está normal, então é um processo agudo. Por fora ele tem a cápsula com a cor alterada, então realmente é uma inflamação aguda. Então, o diagnóstico é pielonefrite aguda, não esqueçam disso. E o processo patológico básico, que eu já falei, é inflamação aguda. O quê? Cara, talvez até tenha, mas como não... Assim, aqui não é pra vida, aqui é pra patólogo. Então, talvez seja até um estágio de transição entre aguda e crônica, pode ser. Não tem como falar isso só vendo essa peça, teria que ter clínica e tudo mais. Mas aqui, o que a gente considera pra, tipo, didaticamente, que vai ser inflamação crônica? Quando tiver destruição do parênquima renal. Então, coloquem isso na cabeça. Na vida não vai ser tão bonitinho assim, se vocês forem patologistas não vai ser tão bonitinho assim. Mas pra vida, pra patólogo, cara, Eu podia ter. Você não tem aqui a prova posta depois? Foto? Aqui, gente. Tá, escreva agora pra gente. Aqui, então, gente, se vocês olharem aqui, vocês estão vendo que tem área de um pouco mais. Você vê que o córtex sumiu e só tem os cálices agora. Ah, isso dá pra ver que é agudo, né? Eu entendi, foi só uma coisa. Então, agora sim. Normalmente as pielonefrites crônicas. É isso. Normalmente as pielonefrites crônicas, elas têm algum componente obstrutivo causal. Então, você tem retenção urinária ali. Tendo retenção urinária, você vai ter aquilo que a Luísa falou, que é hidronefrose. Vai acumulando tanta urina nos cálices que eles começam a comprimir o córtex. Comprimindo o córtex vai entrar em isquemia, vai gerar necrose e ele vai acabar desaparecendo. Ah, então aí também tem hidronefrose. Aqui, só aqui tem hidronefrose, na pielonefrite aguda não. Além da pielonefrite crônica. Não, a hidronefrose é um componente da pielonefrite crônica, entendeu? É uma das coisas que você usa para chegar ao diagnóstico. Mas se você olhar a arquitetura, se ele tá uma arquitetura preservada, ele é agudo. Se ele preservou, é crônico. Preservou, tá óbvio. Dá pra ver. Então, e aqui dá pra ver isso que tá causando polêmica, que é... Aqui também tem lobulação, que é comum em algumas insuficiências renais crônicas. E você vai ver que também a cápsula tá meio esquisita aqui, ela tá endurecida. Por quê? Porque aqui já tem fibrose, por causa do processo inflamatório crônico. Mas o que importa para diferenciar uma peça de outra é sempre isso. Em uma, a relação córtico-medular está preservada e na outra você tem hidronefrose. Mas fala de reparo na crônica ou não? Pode falar, mas... Não precisa. É que eu acho redundante, mas pode falar se quiser. Vai deixar a Nathalie feliz, pode falar. Falar que tem reparo, né? Mas, tipo, eu realmente acho redundante que inflamação crônica sempre tem reparo. Mas, gostava. Aí qual é o diagnóstico? Outra peça de rim. Pielonefrite crônica. Só aí a diferença disso. Aqui, isso aqui é outro rim. Aqui é outro rim que a gente vai ver. Nossa. Aqui a gente tem outra alteração estrutural do rim. Alguém sabe dizer o que é isso? O que tem de alterado nesse rim? O que você acha estranho? Isso é atrofia. Por quê? O córtex está menor. Então, o que parece quando você tem atrofia? Parece que o rim está pequeno porque ele foi tomado por gordura. Mas não é isso, justamente o contrário. O rim diminuiu tanto que a gordura pélvica renal, ela parece muito maior em comparação. Mas isso aqui é uma gordura normal. O problema é que o córtex diminuiu todo. Então, aí, isso aqui é outro rim com alteração estrutural. Como que a gente diferencia? Aqui a gente tem hidronefrose. Aqui não. Se você for ver, os cálices estão bonitinhos. Os cálices maiores e menores estão bonitinhos aqui. Aqui os cálices estão bonitinhos e aqui eles estão dilatados. Aqui você perdeu a relação córtico-medular e aqui também. Só que aqui você manteve o sistema pielocaliciano de tamanho normal. É isso que vai diferenciar a atrofia da pielonefrite crônica. Um do lado do outro. Bem diferente, né? A atrofia você não tem redução da medula significativa, mais o córtex, né? Atrofia é tudo, mas o que importa é que então, você mantém... Exatamente, o sistema pielocaliciano fica normal. Pielocaliciano. A gordura pélvica parece maior. Se forem ver, a gordura aqui está quase do mesmo tamanho dessa, mas parece muito maior aqui. Então tá, e aqui, só por curiosidade, aqui a atrofia renal, se você olhar aqui dentro, tem um trombo dentro da artéria renal. Então foi isquêmica. Cadê?
Nossa, Isso é só curiosidade, não é pra colocar, não precisa colocar na prova que ficou processo legal. patológico básico é atrofia. Tira o fone daí, por favor. E o diagnóstico é... Atrofia, justamente. Aqui tá, tá vendo? Mas isso é curiosidade só, tá, gente? Gente, só tem um pequeno problema, tá? Eu ia mostrar as peças de tireoide pra vocês, mas elas desapareceram. Eu não consegui achar elas em lugar nenhum. Se tivesse um infarto, e a gente era só ver aquela pirâmidezinha branca. Isso. Se tivesse tuberculose de rim, era milhares de centímetros. Isso. Mas tem peças assim? Não. Quer dizer, provavelmente tem, não pra vocês. Tá, mas... que a gente nunca viu, né? Gente, não, mas ela provavelmente